Ela esperou na mesma plataforma durante 17 anos. Mesma hora, mesmo banco, mesmo silêncio. Até que o homem que amava apareceu, segurando a carta que ela nunca enviou. Toda terça-feira às 15h47, Margaret Walsh caminhava através das catracas da estação central, passando pelos viajantes apressados e turistas de fim de semana, passando pelos vendedores que ofereciam café caro e sonhos esquecidos. Ela se dirigia à plataforma 12, onde o trem das 16h15 para Petrópolis esperava com seus vagões azuis e prateados. E lá, no terceiro banco da placa de informações, ela se sentava. Por exatos 28 minutos. Os funcionários da estação conheciam seu rosto. O dono da barraca de café acenava quando ela passava. O segurança, um homem gentil chamado Eduardo, que estava lá há quase tanto tempo quanto ela, às vezes oferecia um sorriso carinhoso. Mas nenhum deles entendia por que ela vinha. Ninguém sabia que toda terça-feira, às 15h47, Margaret estava cumprindo uma promessa feita a um fantasma. O encontro tudo começou na primavera de 2006. Margaret tinha 24 anos então, recém-formada em jornalismo pela PUC, com sonhos maiores que seu apartamento em Copacabana. Estava atrasada para uma entrevista de emprego, a terceira naquela semana, quando esbarrou em alguém no pé da escada da estação. Sua pasta se espalhou pelo chão de mármore como folhas caídas, currículos e amostras de escrita, se misturando com a sujeira de 1000 pisadas. "Desculpe muito", disse a voz. E quando ela levantou o olhar, o viu. Cabelo escuro levemente bagunçado pelo vento primaveril. Olhos verdes que pareciam conter um pedido de desculpas mais profundo do que o momento exigia. Ele já estava de joelhos, recolhendo seus papéis com mãos cuidadosas, como se cada um importasse. "A entrevista é em 20 minutos", disse ela, mais para si mesma que para ele. "Onde?", perguntou, organizando sua pasta com a precisão de alguém que entendia que detalhes importavam. "Centro. Nunca vou chegar a tempo." Sem dizer palavra, ele parou um táxi que pareceu surgir do nada, abriu a porta para ela e disse: "Boa sorte, Margaret Walsh." Ele havia lido seu nome no cabeçalho do currículo, mas a forma como disse fez soar como se a conhecesse há anos. Ela conseguiu o emprego. 3 dias depois voltou à estação, esperando encontrá-lo para agradecer. Esperou na plataforma 12 porque era para lá que ele se dirigia quando se esbarraram. Ele nunca apareceu, mas na terça-feira seguinte, às 15h47, tentou novamente. E lá estava ele, sentado no terceiro banco da placa de informações, lendo uma cópia gasta de A Leste do Éden, de Steinbeck. "Esperava que você voltasse", disse sem levantar os olhos do livro. "Sou David, a propósito. David Chen." Os Martis conversaram por 28 minutos, exatamente o tempo que o trem das 16h15 para Petrópolis levava para chegar, embarcar passageiros e partir. Ela soube que ele era fotógrafo freelancer, viajando entre a cidade e pequenas cidades do interior para trabalhar. Ele soube que ela havia aceito o emprego numa pequena revista que pagava quase nada, mas permitia escrever sobre coisas que importavam. "Mesma hora na próxima semana?", perguntou ele enquanto o trem se afastava. "É um encontro", disse ela e falava sério. Por 8 meses, encontraram-se toda terça-feira às 15h47. A plataforma 12 tornou-se o lugar deles. Aqueles 28 minutos seu universo. Falavam sobre livros e sonhos, sobre como a luz mudava nas diferentes estações, sobre se o amor era algo em que se caía ou algo que se construía, uma terça-feira por vez. David trazia fotografias, imagens em preto e branco de lugares esquecidos do interior. Restaurantes vazios, com letreiros de neon piscando como estrelas moribundas. Fazendeiros idosos sentados em varandas, seus rostos mapeados com décadas de clima. Crianças brincando em riachos sem nome. "Estou documentando o que está desaparecendo", disse numa terça-feira de novembro, mostrando uma fotografia de uma estação de trem abandonada numa cidade chamada Três Rios. "Todos esses lugares estão sumindo. Alguém deveria se lembrar deles." Margaret trazia histórias, peças em que estava trabalhando, ideias que a mantinham acordada à noite.
Contou sobre a entrevista que fizera com um veterano da Segunda Guerra que ainda esperava toda manhã por cartas que nunca chegariam. Sobre a mulher que tinha uma floricultura e conhecia os nomes dos filhos, netos e maiores medos de cada cliente. Todos estamos tentando deixar algo para trás, disse Margaret naquela mesma terça-feira, vendo David estudar a fotografia da estação abandonada. Alguma prova de que estivemos aqui. O amor que cresceu. Se você já encontrou alguém que pareceu lá antes mesmo de saber seu sobrenome, sabe o que significavam aquelas terças-feiras. Se não, talvez possa imaginar aquela sensação de reconhecimento, como se sua alma estivesse esperando por uma conversa que não sabia que precisava. Para dezembro, estavam fazendo planos. David havia recebido uma oferta de trabalho fixo na National Geographic, mas significaria viajar por meses seguidos. Margaret fora aceita num programa de pós-graduação em jornalismo documental, mas teria que se mudar para São Paulo. Faremos dar certo, prometeram um ao outro na última terça-feira antes das férias. A plataforma estava decorada com enfeites que pareciam cansados sob as luzes fluorescentes. David lhe deu um pequeno pacote embrulhado. Dentro havia uma fotografia que ele tirara dela durante uma de suas conversas. Ela estava olhando para longe da câmera, na direção dos trens, sua expressão capturada entre expectativa e contentamento. No verso, ele havia escrito: "Para todas as terças-feiras que virão. D. Também tenho algo para você", disse ela, mexendo na bolsa. "Mas quero dar quando você voltar da primeira viagem. Mesmo lugar, mesma hora. 30 de janeiro. "O que é?", perguntou. "Uma carta", disse. "Tudo que venho querendo te dizer, mas nunca encontrei o momento certo." Beijaram-se pela primeira vez, enquanto o trem das 16h15 para Petrópolis entrava na estação. Sabia a promessas e ar de inverno e ao tipo de amor que parece paciente e urgente ao mesmo tempo. A partida e a tragédia. O voo de Davi para a Islândia estava marcado para 3 de janeiro. Sua missão duraria 3 semanas, fotografando os efeitos das mudanças climáticas em comunidades pesqueiras. Era a oportunidade que esperara, o primeiro passo na carreira que sonhava desde a faculdade. Margaret passou essas 3 semanas escrevendo a carta. 17 páginas de tudo que descobrira sobre o amor durante 8 meses de terças-feiras. Escreveu sobre como ele escutava, não apenas com os ouvidos, mas com toda a sua atenção. Sobre como via beleza em coisas que outras pessoas ignoravam, a forma como a luz matinal caía sobre prédios abandonados, a dignidade nas mãos de uma pessoa idosa, a possibilidade em seus próprios sonhos, mesmo quando ela não conseguia enxergar. Escreveu sobre o futuro que imaginava para eles. Não os grandes momentos, casamentos, casas, filhos, mas os pequenos. Conversas de terça-feira que se tornariam jantares de quarta-feira, depois manhãs de quinta-feira, depois fins de semana inteiros de silêncio confortável e descoberta compartilhada. Em 30 de janeiro, chegou à plataforma 12 às 15h47, com a carta cuidadosamente dobrada no bolso do casaco. Sentou-se em seu banco e esperou. O trem das 16h15 para Petrópolis veio e se foi. Às 16h43, caminhou até um telefone público e ligou para o número de emergência que David lhe dera. A voz que atendeu pertencia ao irmão de David, Miguel, que ela nunca conhecera, mas de quem ouvira em histórias. Seu tom era gentil, mas tenso, como alguém dando notícias que praticara, mas esperara nunca ter que dar. "Margaret", disse, reconhecendo sua voz pelas descrições de David. "Estava esperando que você ligasse. David, houve um acidente, uma tempestade na Islândia. O barco em que ele estava com outros jornalistas não encontraram." As palavras viraram estática. Margaret se ouviu fazendo perguntas. Quando? Como? O que aconteceu com os outros? Mas as respostas pareciam estar acontecendo com outra pessoa. A carta em seu bolso, de repente, não pesava nada e tudo ao mesmo tempo. "Ele falava de você", disse Miguel antes de desligar. "Toda vez que conversávamos, mencionava suas terças-feiras. Planejava te perguntar algo importante quando voltasse." 17 anos de espera. Margaret voltou à plataforma 12.
O banco parecia igual, mas o mundo havia se tornado um lugar onde David Chain nunca mais se sentaria. Tirou a carta e começou a lê-la em voz baixa, como se ele ainda pudesse estar escutando. Mas no meio da primeira página parou. As palavras pareciam preciosas demais para liberar no ar vazio. Em vez disso, dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no bolso. Algumas coisas, percebeu, eram destinadas a ser guardadas até que chegasse o momento certo. Na terça-feira seguinte, às 15h47, voltou. Não porque esperasse ver David, mas porque abandonar aquele lugar parecia perdê-lo 2 vezes. Sentou-se em seu banco e viu o trem das 16h15 para Petrópolis chegar e partir. Por 28 minutos, lembrou. Na terça-feira seguinte, veio novamente. E na terça depois dessa. Os meses se tornaram anos. A revista onde Margaret trabalhava fechou, e ela conseguiu emprego numa ONG documentando histórias de imigrantes idosos. O trabalho era significativo, mas silencioso, o tipo de jornalismo que importava para 12 pessoas em vez de 12.000. Mudou-se para um apartamento pequeno perto da estação para facilitar as visitas das terças-feiras. As pessoas em sua vida se preocupavam com ela. Sua irmã Júlia ligava a cada poucas semanas com sugestões gentis sobre aplicativos de encontros e eventos sociais e a importância de seguir em frente. Suas amigas da faculdade, as que ainda moravam na cidade, a convidavam para festas, onde ela ficava nos cantos se perguntando por que todos pareciam estar gritando. Já fazem 3 anos, Maggie, disse Júlia durante uma dessas conversas. David não gostaria que você parasse de viver. Eu não parei de viver, respondeu Margaret. Só estou vivendo diferente. A rotina sagrada e estava. Suas visitas de terça-feira à plataforma 12 não eram sobre dor, exatamente, nem sobre esperança. Eram sobre consistência, sobre honrar algo que havia sido real, mesmo sendo breve. Num mundo onde tudo parecia temporário, empregos, apartamentos, relacionamentos, promessas, seus 28 minutos naquele banco pareciam a coisa mais permanente que tinha. Os funcionários da estação começaram a reconhecer seu ritual. Eduardo, o segurança, às vezes se sentava com ela por alguns minutos, compartilhando histórias sobre sua própria família, sua filha que morava em São Paulo e ligava todo domingo exatamente às 3. O tempo é curioso, disse ele numa terça-feira durante seu 5º ano de visitas. A forma como pode parecer longo e curto ao mesmo tempo. O que quer dizer? Perguntou Margaret. Bem, já fazem 5 anos desde que você começou a vir aqui. Mas para você provavelmente parece ontem, e para sempre ao mesmo tempo. Ele estava certo. A dor havia mudado de forma ao longo dos anos, tornando-se menos aguda, mas mais assentada, como as fundações de uma casa que finalmente pararam de se mover. Margaret aprendera a carregar a ausência de David não como ferida, mas como peso que se tornara parte de seu equilíbrio. No 7º ano, começou a trazer seu próprio livro para ler durante os 28 minutos. Geralmente algo que David mencionara durante suas conversas. Steinbeck, Cormac McCarthy, Clarice Lispector. Às vezes, lia trechos em voz baixa, imaginando suas respostas. No 10º ano, começou a notar os padrões de outras pessoas na estação. O executivo que pegava o 16 às 22 toda terça-feira e sempre comprava café, mas nunca bebia. A mulher idosa que esperava o 16h31 de Resende e sempre carregava flores amarelas. Todos tinham suas razões, seus ritmos, suas devoções invisíveis. Margaret começou a escrever sobre essas observações, peças pequenas que se tornaram artigos maiores, depois um blog, depois, eventualmente, um livro sobre as vidas secretas dos espaços públicos. Chamou-o Plataforma 12 e o dedicou a DC, que me ensinou que alguns encontros valem a pena manter para sempre. O livro e o reconhecimento. O livro encontrou uma audiência pequena, mas devotada. Leitores escreviam para contar sobre seus próprios encontros recorrentes com a memória, o banco do parque onde ainda iam pensar num pai falecido, o café onde tiveram o primeiro encontro com um ex-cônjuge que ainda amavam de forma complicada, o canto da biblioteca onde estudaram para o concurso que mudou suas vidas. Talvez todos estejamos esperando por algo, escreveu um leitor.
Talvez isso seja o que nos torna humanos, a capacidade de aparecer para coisas que talvez nunca aconteçam. No 12º ano, Margaret havia parado de esperar que algo mudasse. As visitas se tornaram meditação, um retorno semanal à pessoa que fora, quando o amor parecia infinito, e as tardes de terça-feira continham universos inteiros. Tinha 36 anos agora, bem-sucedida à sua maneira silenciosa, contente com uma vida que não se parecia em nada com o que imaginara aos 24. Namorara ocasionalmente ao longo dos anos, homens gentis que não se importavam com seus desaparecimentos das terças-feiras, que aceitavam que alguma parte de seu coração seria sempre território ocupado. Nenhum desses relacionamentos se desenvolveu em algo duradouro, não porque Margaret não fosse capaz de amar, mas porque aprendera a diferença entre amar alguém e construir uma vida com eles. O retorno impossível. O 17º ano chegou com um fevereiro inusualmente quente. Margaret estava terminando seu 4º livro, uma coleção de ensaios sobre amor e perda e as formas como as pessoas criam significado a partir da ausência. Na terça-feira que mudaria tudo, Margaret chegou à plataforma 12 às 15h47, como fizera 884 vezes antes. A estação parecia diferente naquele dia, carregada com uma energia que não conseguia identificar. Eduardo não estava em seu posto usual, e o dono da barraca de café parecia nervoso, olhando o relógio mais que o normal. Margaret sentou-se em seu banco e abriu seu livro, uma cópia gasta de A Leste do Éden, que comprara na semana após o acidente de David, e vinha lendo lentamente desde então, algumas páginas a cada terça-feira, fazendo durar. Estava perto do fim agora, a parte onde Samuel Hamilton reflete sobre a natureza do amor e do tempo, e as escolhas que nos definem muito depois de as termos tomado. Às 16h10, 5 minutos antes do trem para Petrópolis chegar, alguém se sentou ao seu lado no banco. Margaret levantou os olhos de seu livro e viu um homem com têmporas grisalhas e olhos verdes que continham 17 anos de desculpas. Era mais velho, mais magro, usava um casaco que ela não reconhecia, mas suas mãos eram as mesmas mãos que haviam recolhido seus papéis espalhados num dia de primavera em 2006. Oi, Margaret, disse David Chen baixinho. Acho que você tem uma carta para mim. O reencontro. O livro de Margaret caiu no chão. Ao redor, a estação continuou seu ritmo usual. Viajantes passando apressados, anúncios ecoando no teto alto, o rumor distante de trem se aproximando. Mas na plataforma 12, o tempo havia parado de se mover na direção usual. Você está morto, disse ela, que não era pergunta nem acusação, mas simplesmente um fato que carregara por 17 anos. Deveria estar, respondeu David. Por muito tempo, pensei que estava. Ele a olhou com expressão que continha multidões, dor, esperança, exaustão, e algo que poderia ter sido amor, mudado pelo tempo, mas não diminuído por ele. O barco virou durante a tempestade. Estava inconsciente quando me tiraram da água. Hipotermia, ferimento na cabeça, nenhuma identificação que sobrevivesse ao oceano. Acordei num hospital em Reykjavik 3 semanas depois, sem memória de quem era ou de onde vinha. Margaret escutou sem se mover, com medo de que qualquer gesto repentino pudesse fazê-lo desaparecer novamente. Levou 2 anos para minha memória começar a voltar, continuou David. Fragmentos no início, imagens sem contexto, o riso de uma mulher, o cheiro do café, o som de anúncios de trens. Levou outro ano antes de lembrar seu nome, outro ano antes de lembrar nossas terças-feiras. 5 anos, disse Margaret. Você lembrou depois de 5 anos. Sim, mas nessa altura eu havia construído uma vida diferente. A revista me declarara morto. Você havia seguido em frente, ou assim assumi. Estava vivendo numa cidade pequena fora de Reykjavik, trabalhando como fotógrafo para o jornal local, aprendendo islandês, me tornando outra pessoa. A pessoa que te amava parecia um personagem de uma história que eu ouvira, mas não vivera. Mas você voltou. Não imediatamente. Passei anos me convencendo de que David Chen
havia se afogado naquela tempestade, que o homem que sobreviveu era alguém novo, alguém que merecia um tipo diferente de felicidade. Me casei com uma mulher gentil, chamada Astrid. Tivemos uma vida silenciosa, uma casa pequena perto do porto. Pensei que havia encontrado paz. Margaret sentiu algo se quebrar em seu peito. Um espaço que estivera selado por 17 anos, de repente inundado com ar. "O que mudou?" perguntou. David alcançou o bolso do casaco e tirou uma fotografia. A mesma imagem que lhe dera no último martes juntos, ela olhando na direção dos trens com aquela expressão de expectativa e contentamento. As bordas estavam gastas pelo manuseio, e o verso ainda carregava a mensagem escrita à mão. "Para todas as terças-feiras que virão. D." "Guardei isto", disse. Mesmo quando não conseguia lembrar de ter tirado, algo sobre o rosto dessa mulher me fazia sentir menos perdido. Astrid a encontrou na minha bolsa de câmera e perguntou quem era. Disse a verdade, que não sabia, mas que olhar a fotografia parecia chegar em casa. Fez pausa, estudando o rosto de Margaret, como se tentasse reconciliar a mulher ao seu lado com a imagem em sua mão. Astrid morreu no ano passado. Câncer. Durante suas últimas semanas, me fez prometer que te encontraria. Disse que alguns amores são grandes demais para abandonar, mesmo quando abandoná-los parece misericordioso. A carta preservada. O trem das 16h15 para Petrópolis entrou na estação com seu familiar suspiro mecânico. Margaret viu os passageiros embarcando, executivos com laptops, famílias com carrinhos, casais idosos de mãos dadas, com a atenção cuidadosa de pessoas que sabiam como tudo podia mudar rapidamente. "Venho aqui toda terça-feira há 17 anos", disse. "Mesma hora, mesmo banco. As pessoas achavam que eu estava louca." "Talvez você estivesse", disse David gentilmente. "Mas talvez isso seja o que o amor às vezes exige, um pouco de loucura. Uma disposição para acreditar em coisas nas quais todos os outros desistiram." Margaret alcançou o bolso do casaco e tirou a carta. 17 páginas, dobradas e redobradas tantas vezes que as dobras haviam ficado macias. A carregara consigo toda terça-feira, por via das dúvidas. "Escrevi isto para você", disse, estendendo-a. "Na semana que você deveria ter voltado. Tudo o que queria te dizer, mas nunca encontrei o momento certo." David pegou a carta com mãos cuidadosas, as mesmas mãos que haviam recolhido seus papéis espalhados 17 anos antes. "Posso ler agora?" Margaret assentiu, observando enquanto ele desdobrava as páginas e começava a ler. Sua expressão mudou, conforme se movia através de suas palavras. Surpresa, reconhecimento, algo que poderia ter sido espanto. Quando terminou, dobrou a carta de volta em suas dobras gastas e a olhou com olhos que brilhavam com lágrimas não derramadas. "Você escreveu sobre envelhecer juntos", disse. "Eu tinha 24 anos", respondeu Margaret. "Achava que tínhamos tempo para tudo." "Temos", disse David, "só que não o tudo que originalmente imaginamos." O novo começo, a plataforma estava se esvaziando agora. O trem das 16h15 se afastando em direção a Petrópolis, com sua carga de terças-feiras de outras pessoas. Margaret e David se sentaram na quietude crescente. Duas pessoas que haviam se tornado estranhos um para o outro, enquanto permaneciam exatamente quem sempre foram. "Não posso voltar a quem eu era 17 anos atrás", disse Margaret finalmente. "Essa pessoa não existe mais." "Nem eu", respondeu David, "mas talvez não seja isso que devemos fazer. Talvez devamos nos encontrar como quem nos tornamos." Ele se levantou do banco e estendeu a mão para ela. O mesmo gesto que fizera quando a ajudara a recolher seus papéis espalhados, mas mudado pelo tempo e pela perda e pela matemática estranha das segundas chances. "Gostaria de tomar um café?" perguntou. "Não porque estamos tentando recapturar algo que perdemos, mas porque gostaria de saber quem é Margaret Walsh agora, e gostaria de te contar em quem David Chen se tornou." Margaret olhou para sua mão estendida, depois para o banco onde se sentara durante 884 terças-feiras, depois de volta para seu rosto. Algumas histórias terminam com reencontros dramáticos e declarações apaixonadas.
Outras terminam com o reconhecimento silencioso de que o amor nem sempre é sobre recuperar o que você perdeu, mas sobre descobrir o que é possível com o que resta. Ela pegou sua mão e se levantou. Conheço um lugar, disse. Caminharam juntos através da estação central, passando pela barraca de café, onde o dono notou, mas não comentou, passando pela mesa de segurança de Eduardo, onde uma nota seria deixada, depois explicando que Margaret Walsh não precisaria mais de seu encontro usual das terças-feiras, passando pelo balcão de informações de bronze, onde milhares de pessoas todo dia pediam direções para lugares onde precisavam ir. Na entrada principal, Margaret parou e olhou de volta para a plataforma 12. Por 17 anos, aquele banco fora sua igreja, sua sala de meditação, seu monumento a um amor que a morte tentara terminar, mas não conseguira acabar completamente. Agora parecia o que sempre fora, apenas um banco numa estação de trem, onde pessoas esperavam que coisas as levassem para algum outro lugar. Obrigada, disse silenciosamente, embora não tivesse certeza se falava com o banco, ou com David, ou com qualquer força no universo que torna possível corações sobreviverem a 17 anos de tardes de terça-feira. Por quê? Perguntou David. Por voltar, disse. Mesmo que tenha levado uma vida inteira. Saíram para a tarde de fevereiro. Duas pessoas que haviam aprendido que alguns encontros valem a pena manter para sempre, e que às vezes, para sempre parece diferente do que imaginamos, mas não menos belo pela surpresa. Esta história nos lembra que o amor não é sempre sobre posse ou permanência. Às vezes, é sobre presença, aparecer, manter-se fiel, acreditar na conexão mesmo quando ela parece perdida. É sobre ter coragem de manter encontros com a esperança, mesmo quando a esperança parece tola. É sobre entender que algumas coisas valem a pena esperar, mesmo se a espera nos muda, mesmo se aquilo pelo qual esperamos chega numa forma que não esperávamos. Os 17 anos de tardes de terça-feira de Margaret não foram tempo perdido. Foram uma educação em fidelidade, uma aula magistral no tipo de amor que não exige reciprocidade, mas se oferece livremente, consistentemente, sem expectativa de retorno. Foram prova de que algumas promessas valem a pena manter mesmo quando, especialmente quando, ninguém está olhando. E o retorno de David, 17 anos depois, não foi recompensa pela fidelidade de Margaret. Foi lembrete de que o universo às vezes conspira para honrar as coisas que temos como sagradas, que o amor cria seu próprio magnetismo através do tempo e da distância e todas as razões pelas quais o reencontro deveria ser impossível. Sua história continua agora em cafés e conversas silenciosas, no trabalho cuidadoso de se conhecerem novamente, no reconhecimento de que segundas chances não apagam as primeiras perdas, mas as transformam em algo mais, não cicatrizes, mas prova de sobrevivência não finais, mas reticências numa história que continua sendo escrita.